Bom, o desvio condicional é uma forma de permitir a escolha de um entre múltiplos fluxos de execução por parte da máquina. Ou seja, é uma maneira de possibilitar a tomada de decisões por parte do executor do algoritmo, né? Então, o caso mais simples se dá através do uso da instrução se, ou if, em inglês, que seria utilizado na maioria das linguagens de programação, praticamente todas as linguagens de programação. A sintaxe do se, em Portugal, é se, condição, então à frente do se tem uma condição. Então, nós temos a cláusula então, ou seja, as instruções para o caso em que essa condição seja verdadeira, e nós temos o bloco senão e as instruções para o caso falso. Então, o computador, quando ele chega nessa instrução aqui, ele testa a condição. Se a condição for verdadeira, ele executa o bloco de instruções relacionadas à cláusula então. Se a condição for falsa, ele executa as instruções para o caso falso. Em Python, o se é if, né? Após a condição, coloca-se os dois pontos para indicar o início de um bloco de instruções. O bloco de instruções que vem a seguir vem separados por linhas, mas vem deslocado à direita em relação ao if. Isso se chama indentação. E enquanto os comandos que aparecerem aqui nas linhas subsequentes estiverem deslocados à direita em relação ao if, eles são pertencentes ao mesmo bloco, ao bloco de instruções para o caso verdade. A seguir, terminado o bloco, vem o comando else. O else deve ficar imediatamente abaixo do if, né? Dois pontos também para indicar o início do bloco de instruções para o caso falso. E a seguir o bloco de instruções para o caso falso, que segue as mesmas regras do bloco de instruções para o caso verdade. Lembrando que o else é opcional, você pode usar se quiser, né? O else não é opcional. Vamos fazer alguns exercícios agora usando o nosso interpretador de comandos. Supondo, por exemplo, que uma variável x tenha valor 2, né? Nós podemos testar o valor do x. Podemos testar se o x é maior do que 2, por exemplo. Colocamos dois pontos imediatamente no nosso interpretador de comandos. Vai criar o bloco, ele bota os três pontinhos para dizer que aqui ele está criando um bloco de comandos. Eu uso a tecla Tab para deslocar um pouco à direita para fazer a indentação. E simplesmente coloco os comandos que eu gostaria de executar para o caso da variável x maior do que 2. Maior do que 2. Né? A seguir pressiono Enter e ele continuaria digitando comandos aqui. Até não haver mais necessidade de comandos nesse bloco. Bom, nesse caso, eu posso então usar a cláusula else, né? Else ficar imediatamente abaixo do x, novamente tentando, e vamos colocar os comandos que eu quero, né? Caso, vamos colocar aqui, não é maior do que 2. Bom, poderia, se quisesse colocar mais alguns comandos. Quando eu pressionar a tecla Enter, ele vai finalizar o bloco e vai executar imediatamente. Então, vamos ver qual é a saída que ele dá para esse teste aqui, esse primeiro teste. Não é maior do que 2. Então, ele fez o teste, verificou que o x não é maior do que 2 e imprimiu. Nós podemos testar se o x é 2, por exemplo. X é 2, então é a mesma coisa. Simplesmente imprimindo igual a 2. Quando eu pressionar Enter duas vezes, ele imprime igual a 2, porque o x é exatamente igual a 2. Lembrando que nesse caso eu não usei a instrução else, né? Else, mas poderia ter utilizado se quisesse, né? Então é muito fácil utilizar a instrução if, né? O if, né, ele pode ser alinhado. Vamos supor que você tem o seguinte problema. Eu quero receber 3 números e quero selecionar o maior entre esses 3 números. Então nós vamos ver aqui a solução para isso. Passa necessariamente por algo desse tipo aqui. Então, você tem aqui o início do algoritmo, né?
o algoritmo que está representado na forma gráfica. Você recebe os 3 valores, representados pelas variáveis A, B e C, e em seguida você faz o primeiro teste. O primeiro teste você vai testar se quem é o maior entre os 2 primeiros números. No caso, nós fizemos o simples teste se A era maior do que B. Para esse caso, nós temos 2 respostas. Sim, né? Então, se essa condição for verdadeira, o algoritmo deve seguir esse caminho aqui, o caminho da esquerda. E a resposta não. Se esse teste for falso, o algoritmo deve seguir o caminho da direita. Bom, supondo que o teste seja verdade, seja verdadeiro, seja sim, então nós vamos passar então para o segundo teste. O segundo teste seria testar se o A, que é maior do que B, é também maior do que C. Ora, se o A for maior do que B e maior do que C, né, se o teste for verdadeiro, pegamos o caminho sim, né, e damos saída ao valor A. O valor A é o maior de todos. Caso o A não seja maior do que C, então o A é maior do que B, mas não é maior do que C. Então, C aqui é maior do que A. Então, nesse caso, se o C é maior do que A e A é maior do que B, pela transitividade, nós sabemos que o C é maior de todos. E aí, chegamos ao fim do algoritmo pelos 2 caminhos, seja imprimindo A, seja imprimindo B. Caso essa condição não seja verdade, então quem é o maior? B. Então eu vou testar se o B também é maior do que C. Se ele for maior que A e maior que C, ele é o maior de todos, então eu imprimo B. Se ele não for maior que C, embora seja maior que A, quem é maior que A? O C é maior que B, então C também é maior que A, C é o maior, imprime o C. Essa é a forma gráfica de mostrar um algoritmo que seleciona entre 3 números diferentes qual é o maior entre eles. Então vamos ver aqui como é que seria isso no nosso Python. Vamos usar dessa vez o nosso editor de texto, né? Chamamos ele de programa 8, que já está digitado aqui para a gente. Ganhamos um pequeno tempinho aqui na digitação. Então vocês têm aí. Esse programa 8, vocês começam aqui com algumas novidades. Então a primeira novidade eu botei aqui, na primeira linha do programa, eu botei a palavra coding, o TF8, quer dizer, eu estou usando para digitar o meu texto a codificação de caracteres do TF8. Você pode usar no Windows, o Windows normalmente usa a Latin 1, né? Você teria que mudar aqui, né, para Latin 1. Nenhum problema, né? Vamos deixar aqui o TF8. Para que isso? Para que eu possa usar acentos nos meus strings, né? Até agora nós vimos que nós não temos usado acentos nos strings. Nós vamos ver como usar. Então a primeira coisa é colocar isso aí na primeira linha do programa, tem que ser nas 2 primeiras linhas no máximo, né? Para que o interpretador Python saiba que esse texto inteiro está usando a codificação TF8. Bom, agora nós temos aqui um comentário, que é o nome do programa, para que serve, e a primeira parte do programa, que são as entradas de dados. As entradas de dados são simplesmente o primeiro comando, a primeira linha. Ele pede, usa o input, digite um valor para A, né? A seguir, ele pede outro input para pedir um valor para B, os valores são numéricos, e outro input ele pede um valor para C. Então, dessa forma ele vai pedir 3 valores e vai seguir. O primeiro, isso aqui equivale no nosso gráfico, vocês viram lá, equivale a essa entrada de dados aqui, essa parte do gráfico, né? Bom, a seguir vem um novo comentário explicando a parte do programa. Então é bom usar comentários para explicar, tornar mais claras as seções do programa. Isso ajuda a compreensão do programa por parte de uma terceira pessoa que for estudar mais tarde. Então, o primeiro teste. Se A maior que B, lembra, usando a sintaxe if A maior que B, operador relacional maior, 2 pontos para indicar que o que está aqui abaixo é subordinado ao if.